Olá pessoal, aqui é o Alessaito, criador do Educa Negócios, e nesse vídeo eu vou fazer uma análise na prática dos dados desse gráfico aqui. Então, independente dos dados que eu estou analisando, a ideia aqui é mais mostrar o racional por trás disso, né? Então, como que vocês podem analisar um dado, principalmente desses gráficos, e conseguir extrair o máximo de insights possível. Aqui esses dados estão um pouco mais soltos, então eles não fazem parte de uma análise específica que a gente está fazendo, então os insights não vão ser tão direcionados para alguma conclusão, mas é bom que a gente pelo menos faz uma análise um pouco mais exploratória ali, questionamentos que a gente poderia levantar, né? E até a importância de alguns recursos de análise que a gente vai utilizar aqui, que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 25, 27 e 28 de setembro, às 20 horas, eu vou fazer um evento chamado Semana da Análise de Negócios. Vai ser uma série de 3 aulas online e totalmente gratuitas, onde eu vou te mostrar como se tornar um expert em análise e apresentações de negócios desejado pelo mercado. Para você participar, é só você se inscrever aqui gratuitamente no link da descrição. Se você gosta dos meus vídeos aqui no YouTube e aprende bastante com eles, eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais dessa semana da análise de negócios. Agora vamos voltar aqui para o vídeo. Então vamos começar aqui tentando entender primeiro do que se tratam esses dados. Esses dados eles foram tirados de uma pesquisa da McKinsey, então uma pesquisa global que eles fizeram sobre a percepção do consumidor em 2023. E, se eu não me engano, os dados que eles tiraram aqui são só do mercado brasileiro. E antes de a gente sair analisando, eu vou explicar aqui por partes o que cada um desses dados significam para vocês. Então, primeiro, a gente está falando aqui, são dados de consumo, né? E esse círculo cinza com esse percentual, ele mostra o percentual das pessoas com uma intenção de splurge. O splurge acho que ele esqueceu de traduzir aqui, mas seria com alguma intenção de se esbanjar, né? De se presentear com algum produto, né? Em pelo menos uma categoria de produto. Então, você se dá um presente ali e até fica mais claro que são nos próximos 3 meses. Então, qual que é o percentual das pessoas que foram perguntadas de se dar um presente, né, se esbanjar em alguma categoria de produto nos próximos 3 meses? Isso é o que significa esse círculo cinza aqui. E essas colunas aqui coloridas, elas são as top 3 categorias e intenção de se presentear nos próximos 3 meses. Também em percentual do total de respondentes. Então aqui a gente tem um dado do percentual de pessoas que se presenteariam em pelo menos uma categoria, e aqui a gente tem as top 3 categorias em que as pessoas se presenteariam. E aí só é importante ressaltar, que aqui inclusive é falado aqui na legenda, que esse percentual aqui embaixo das categorias é em relação ao total de pessoas que foram perguntadas, independente se elas falariam que iriam se presentear ou não. E nem todas as pessoas que responderam essa pergunta aqui responderam essa pergunta das categorias. Então aqui a gente teve 1.000 pessoas que responderam essa e 553 que responderam essa segunda aqui. As categorias que a gente tem são de vestuário, em azul mais escuro, a de calçados, em azul mais claro, a de beleza, nesse tom esverdeado um pouco mais claro, de supermercado e comida em casa, que seria esse verde mais água, e em cinza seriam itens para casa, então decoração e cama, mesa e banho. E além de falar o total dos respondentes, a gente ainda tem 2 segmentações, que é pelo nível socioeconômico dos respondentes e também pela geração dos respondentes. Para ficar mais fácil de interpretar os dados, vamos analisar por partes. Mas antes disso, se você gostar desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para receber mais conteúdos como esse, e também me seguir no Instagram, Alessaito Oficial, para também receber outros tipos de conteúdo que eu não posto aqui no YouTube. Então vamos voltar aqui para a análise. Vamos começar aqui só com a parte da esquerda, que a gente fala do total. Então aqui a gente tem que 55% dos respondentes eles se presenteariam nos próximos 3 meses, um pouco mais da metade ali das pessoas, né, com alguma categoria de produto pelo menos. E as top 3 categorias que eles se presenteariam seria vestuário, com 28%, e em segundo lugar, beleza, com 22%, e em terceiro, calçados, com 20%. Aqui aí só um outro comentário, que eu achei meio ruim, que eles não deixaram as categorias em ordem decrescente, né? Então, pra você falar 28% aqui vestuário, e depois beleza para 22%, eles deixaram mais nessa extrema direita. Eles poderiam deixar em ordem decrescente, que eu acho que ficaria um pouco mais fácil de ler os dados, né? Mas enfim. Como eu disse antes para vocês, os insights que a gente vai ter iriam ser mais direcionados se a gente soubesse a análise, né, o propósito
do porquê que a gente está analisando isso. Então, por exemplo, se a gente fosse uma varejista no ramo de vestuário que está analisando o comportamento dos clientes, ou se a gente é uma agência de publicidade e propaganda e a gente quer prospectar clientes de acordo com a indústria que eles atuam. Mas vamos tentar aqui tirar alguns insights no geral. Então aqui, se vocês forem perceber, as top 3 categorias que a gente tem, vestuário, calçado e beleza, elas estão muito associadas com a imagem individual que a pessoa mostra para os outros. Então, seja vestuário, seja calçado ou produtos de beleza, né? É aquilo que você está mostrando como imagem. Você não está falando de supermercado e comida em casa, então que é uma coisa que você consome para si mesmo, né? Sem as outras pessoas verem. E até de itens para casa, que é uma coisa, uma decoração mais interna, que as outras pessoas não vão observar, é mais você na sua casa, né? Então é bem valorizado essa compra, né? Essa questão de se presentear, muito valorizado para a imagem que a pessoa vai demonstrar em relação para as outras pessoas. E aí eu poderia devanear aqui com um monte de hipóteses, né? Mas uma coisa que é curiosa é que o fato da pessoa se presentear, então presente para ela mesma, ela tá mostrando, é uma coisa que ela tá mostrando para as outras pessoas, né? Então é a percepção que ela mostra com relação às outras pessoas. E pode até ser uma questão de autoestima dela, né? Como que ela quer se sentir, como que ela quer se representar para as outras pessoas, a imagem que ela cria, né? E aí, principalmente com vestuários se destacando. E esses são alguns dos insights que a gente consegue ter só com esses dados. E aí, uma coisa que é interessante a gente fazer nas análises, né, que é inclusive o que a gente vai fazer no próximo passo, é em relação à segmentação. Então, quando a gente está olhando os dados no geral, a gente pode ter uma determinada conclusão. Só que quando a gente segmenta esses dados, a gente pode ter muito mais insights dependendo do tipo de segmentação que a gente faz. Então aqui a gente até poderia quebrar aqui em respondentes por gênero, então masculino, feminino, ou por região que a pessoa mora, por exemplo, pelo canal preferencial de consumo dela, seja o canal físico ou o canal virtual. Mas aqui o que o estudo quebrou, e que eu acho que faz bastante sentido, foi com relação ao nível socioeconômico. Então, como a gente está falando da questão de consumo, o poder aquisitivo influencia bastante nessa questão. E aí foram quebradas em 3 categorias de nível socioeconômico. As pessoas da classe A, B1, ou da B2, C1, ou de C2, D e E. E só nessa quebra a gente já consegue perceber um padrão aqui bem interessante. Então, por mais que a gente tenha 55% das pessoas querendo se presentear de modo geral, quando a gente olha só para a classe A e B1, ou seja, a classe mais alta, a gente tem 72% das pessoas querendo se presentear. Contra aqui uma média, aqui próximo da média, né, da classe média e da classe mais baixa, elas mantêm um número muito parecido, um percentual muito parecido, e a diferença que a gente vê bem acentuada é na classe mais alta, para esse 72%. E até uma coisa que a gente pode até concluir, né, se a média aqui é 55%, e aqui a gente tem que o B2 e C1 está em 55%, o C2 e D está muito próximo da classe média, com 51%, né? Então só 4 pontos percentuais abaixo. Agora o A e o B1 tá muito acima, né? Com 72%. Então a gente vê que tem muito mais pessoas dessa classe C, D, E do que pessoas da classe A e B, né? Porque se a gente tivesse muito mais pessoas da classe A e B, a gente teria uma média bem maior do que 55%, né? Um pouco mais próximo aqui dos 72%. E até um outro ponto que é legal ressaltar é que o fato de eu ter quebrado em pelo menos 3 categorias me permitiu ter mais insights do que se eu tivesse dividido esses grupos na metade. Então só classe baixa e classe alta, ou classe média baixa, classe média alta, né? Em 2 categorias só. Por quê? Porque talvez se eu quebrasse na metade eu não ia ter essa diferença aqui tão grande, né? Então isso que é um ponto bem importante na hora de a gente segmentar. Não só o tipo de segmentação que a gente vai fazer, então no caso aqui nível socioeconômico, mas também quantas fatias que a gente vai fazer essa segmentação. E aí vai depender muito dos dados que você tem, né? Agora falando aqui em termos de categorias, a gente tem alguns insights interessantes. Então vamos fazer primeiro uma leitura desses dados. Na classe AB1, a gente tem um percentual maior de compras em vestuário, 47%, né, de intenção de compra. Depois, logo em seguida, calçados com 41% e beleza com 33%. Para B2C1, a gente tem 28% em vestuário, depois 24% em beleza e 20% em calçados.
E aí na C2, D e E, 47% em vestuário, 33% em beleza e 20% em supermercado e comida em casa. Em todos os níveis socioeconômicos, a prevalência maior é em vestuário. Então, todos eles aqui, em níveis maiores ou menores, eles acabam sendo a preferência ali do consumo, e que é o que a gente vê também aqui nos dados totais. Só que uma coisa que é curiosa, que chama atenção, é que a gente tem um padrão mais parecido em vestuário nas classes mais altas e nas classes mais baixas. Então, ambas aqui em vestuário, a gente tem um índice de 47% de pessoas que comprariam aqui nessa categoria nos próximos 3 meses, inclusive até de beleza, que fica de 33% para ambas as classes sociais. Sendo que na classe do meio aqui, a B2 e C1, esses níveis já são bem diferentes. Então, até pensando num varejista no ramo de vestuário, eu poderia ver uma maior intenção de compra, dessa compra ali de se presentear, né? Talvez até uma compra um pouco por impulso, menos planejada, em categorias de roupas, né? Para a classe mais alta e para a classe menor, para a classe C, 2, D e E. Só que teve uma outra coisa que eu reparei aqui bem curiosa, que por mais que a gente tenha vestuário e beleza, então 47% e 33%, igualzinho aqui para as classes baixas, né, 47% e 33%, os de calçados, que é 41%, que estão bem próximos de vestuário aqui para a classe A e B, a gente não tem nem entre os top 3 de calçado aqui nas classes menores. E é curioso, né, porque a princípio vestuários e calçados, eles podem ter uma certa sinergia ali de produtos. Então um cliente que ele compra coisas de vestuário, também comprar coisas de calçado, produtos de calçado. E aí você pode ter algumas hipóteses em relação a isso, né? A gente teria que investigar mais a fundo, é claro, mas já levanta alguns questionamentos. Então, por exemplo, pode ser que se a gente verificasse que as pessoas que responderam esses 47%, né, que comprariam calçado, vestuário, elas são quase as mesmas aqui dessas pessoas de calçados, então tem as mesmas pessoas aqui respondendo para os dois, que comprariam tanto calçado como vestuário, poderia surgir uma hipótese de que os clientes da classe A e B, eles têm mais sinergia em comprar esses artigos em conjunto. Então, até se eu fosse uma marca de vestuário, eu poderia abrir uma linha de calçados junto, que tem uma sinergia aqui desses clientes de classe mais alta. E vice-versa, né? Se eu fosse uma marca de calçados, poderia também abrir uma linha de vestuário ou até fazer uma parceria com uma empresa no ramo de vestuário para poder vender esses itens em conjunto ali, que pode ter sinergia entre os clientes, né? Então, novamente, é uma hipótese que foi levantada aqui, que vai ser concluída principalmente se eu descobrir que os mesmos clientes, os mesmos respondentes que votaram aqui em vestuário, boa parte deles também votou aqui em calçado. Então tem uma sinergia desses dois produtos. Agora eu já não poderia fazer isso para a classe menor. Então até se eu sou uma marca que vende calçados e vestuário, talvez não tenha tanta sinergia para os clientes, né? Então, às vezes eu vou vender vestuário, ou o cliente só vai comprar vestuário e não vai estar interessado tanto no calçado, pelo menos para essa compra aqui dos próximos 3 meses, né? Uma compra para você se presentear. Então, até pensando numa tática de cross-selling, que seria essa venda cruzada, né? Então, por exemplo, você vende um vestido e um calçado para combinar com esse vestido. Então, talvez funcionaria mais aqui para as classes A e B1 do que para as classes menores, porque pode ter mais sinergia de calçado e vestuário nas classes mais altas, né? Talvez até teria uma sinergia maior entre vestuário e beleza para as classes menores, e aí de novo, dependendo se forem os mesmos clientes que votaram nas duas, né? E até na classe intermediária também pode ter uma sinergia entre vestuário e beleza também. Agora, olhando em termos de geração, se a gente olhar aqui o percentual de pessoas que comprariam pelo menos uma categoria, a gente tem um destaque bem grande na geração mais nova. Então, a geração Z, com 63% das pessoas falando que comprariam pelo menos uma categoria para se presentear nos próximos 3 meses. E aí, se você comparar com os millennials, cai um pouco mais. E aí, o destaque menor, né, seria na geração X, que é a geração mais velha, que aí apenas 38% faria essa compra aí para se esbanjar nos próximos 3 meses. Então a geração X seria mais controlada, por assim dizer. Agora, em termos de categorias, se a gente olha aqui embaixo, a gente tem um destaque bem maior na geração Z, com 47%, então bem parecido com os da classe A e os da classe C, D e E, que em prevalência aqui pela preferência de vestuário.
E aí as próximas categorias já caem bastante, né? Com beleza em 24% e calçados com 20%. Aqui os millennials, eles têm uma leve preferência maior, né, para vestuário, 30%, e aí depois já cai para o mesmo nível em calçado e beleza, e a geração X mantém um índice bem baixo aqui, e é bem uniforme, com nenhuma categoria aqui dando muito destaque. E aí um insight acionável que a gente poderia ter aqui, né, por exemplo, se eu fosse, de novo, da varejista aqui no ramo de vestuário, eu estivesse anunciando para algumas dessas gerações, eu poderia ver o tipo de quais locais que essas gerações elas mais frequentam, né? Então, de consumo de tela, por exemplo. Então, eu pego a geração em questão, que no caso seria a geração Z, eu cruzo com a plataforma que ela mais utiliza. Então, por exemplo, o tipo de rede social, os tipos de site que ela frequenta, os tipos de canal, por exemplo. E com o produto que ela mais tem preferência em fazer essa compra ali por impulso para se esbanjar. Que aí seria, nesse caso, o de vestuário. Então percebam aqui que olhando os dados, a gente consegue tirar alguns insights, gera alguns questionamentos, né? E até uns próximos passos de quais dados a mais que a gente poderia pegar para poder validar alguns dados e algumas hipóteses que a gente levanta. Então a conclusão que a gente tem aqui no geral é que as classes A e B1 é o que tem a tendência maior de se presentear, e em termos de geração, seria a geração Z, só que em um menor nível, né, de destaque versus o nível socioeconômico. E ambas são principalmente em vestuário. Essa aqui foi uma síntese geral, né? Mas como eu disse para vocês, então vou ressaltar de novo, é importante saber para que você está analisando esses dados. Então até eu trouxe num prisma, se você fosse um agente ali do ramo de vestuário, então você olhando com interesse na indústria de vestuário, então algumas conclusões que você poderia ter, né, que eu até falei para vocês, das classes A, B e da CDE, e também da geração Z, que tem esse destaque, e alguns insights a mais que você consegue ter olhando com mais no detalhe os dados, alguns próximos passos que você pode ter para validar essas hipóteses também, e até transformar isso em ações. E aí uma coisa que permitiu a gente ter mais insights foi também a segmentação dos dados. Então, o fato de a gente ter essas duas segmentações de nível socioeconômico e de geração permitiu a gente ter alguns insights mais direcionados para essas quebras. E aí, dependendo da análise que você está fazendo, pode ser interessante fazer outros tipos de quebras, e talvez em mais categorias diferentes. Então, resumindo aqui, tentem segmentar os dados com sabedoria e além do óbvio do que é mostrado aqui nos gráficos, né? Tentem tirar alguns insights a mais que podem ser úteis para a sua análise. E só lembrando aqui, se você quiser aprender ainda mais sobre como tirar insights das suas análises, é só você se inscrever no link aqui da descrição para a Semana da Análise de Negócios. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, se você curtiu, deixa o like aqui para eu saber, se inscreva no canal se você não é inscrito e pode me seguir no Instagram, Alessaito Oficial. Comenta aqui embaixo também se você gosta desse estilo de vídeo em que eu analiso alguns gráficos, alguns dados, que aí se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos como esse. Então vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.